ficou mais atrás na tabela e tal. E aí foi a mesma coisa, também uma sequência de 80 e tantos mil pessoas e ganhando esses jogos. Inclusive, os adversários diziam, não podia ter adiado, tinha que ter jogado naquela época. Realmente, aquilo a atmosfera, né, é muito importante. Não, nós vimos e vivenciamos que foi a Copa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão 2013. Da Copa do Brasil, com um time, quer dizer, do nível até certo ponto duvidoso. E o que fez a diferença, jogando contra o Cruzeiro e depois a final com o Flamengo venceu os 4 primeiros do Brasileiro, o Flamengo encontrou naquela fase final da... Exatamente pelo clima que se viu no Maracanã naquele período. Isso pode ter uma influência, inclusive, esse ano. Eu colocaria os jogos do Atlético também, viu? Porque o Atlético Mineiro, ele vai lutar pelo título. O Atlético vem de vários anos aí, sempre em ponta, e foi campeão da Copa do Brasil, perdendo do Corinthians 2-0 aqui, foi lá, virou 4. Igualzinho o Flamengo, perdeu 2-0, foi lá, virou 4. Exatamente. E vai pegar o Flamengo e o Palmeiras em casa, no Mineirão, com aquela torcida, no Mineirão não, na Independência, com a torcida em cima. O Atlético é time de ponta, atualmente. O Atlético é time que vai jogar pelo título. Não pode descartar. Se na cabeça do planejamento do Palmeiras e do Flamengo está só o Palmeiras e o Flamengo, eles vão se dar mal. Porque o Atlético vem e sabe trabalhar, bom treinador, ótimo treinador, aliás, e um ótimo elenco. Qual elenco do país tem Prato e Fred, 2 centroavantes desse nível para colocar a hora que quiser? Você pode colocar os 2, você pode colocar só um, você pode colocar um no meio do jogo. Olha o nível do elenco do time do Atlético. Esse nível não é para descartar, mesmo com 6 pontos de diferença. Não tem nenhuma dúvida. Isso eu ia perguntar para o Diego sobre isso. Não, pode perguntar. Você também faz uma linha de... Porque o Diego tem uma questão com o Santos, que é, né? O Santos está ali em quarto. Tem um carinho muito grande pelo natural, Santos. Né? O Santos está na briga pelo título, está um pouco mais difícil para o Santos, pela diferença para o Palmeiras. Eu não arriscaria o palpite pelo seguinte, até entre nós ali, igual o Casa falou, eu concordo, Palmeiras, Atlético Mineiro, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu não consigo ver jogo mais fácil, jogo mais difícil. O que seria um jogo fácil? Jogar contra o Vitória lá? Nós quase perdemos o jogo. O Palmeiras jogar com a Ponte Preta em casa seria um jogo fácil. Empataram 2-2, enfim. Eu não estou vendo nesse momento um jogo... Às vezes o time vem brigando para não cair, com a dedicação 100%. Às vezes o time vem jogando sem responsabilidade nenhuma e joga e leve, a chuta de onde quer, a bola entra, enfim. Está muito equilibrado. Eu acho que o Santos, sem dúvida, esse último resultado dificultou bastante, sendo sincero, a situação para eles na briga. Mas eu acredito que vai depender aí da concentração de cada equipe. Nós, falando do nosso lado, nós estamos bem concentrados aí em cada jogo, porque as dificuldades têm sido muito grandes, o desgaste tem sido muito grande. Então, o Atlético joga na próxima rodada contra a Ponte Preta, na rodada 28, depois contra o Corinthians, 2 jogos seguidos fora de casa, em Campinas e em São Paulo. Vão fazer os próximos 5, né? Depois o Atlético tem o América, clássico. Que é um componente local. O América, inclusive, ganhou o Campeonato Mineiro, todo mundo se lembra, né? Na rodada 30. E na rodada 31, o Galo enfrenta o Botafogo lá na Ilha do Governador. Era isso que tem caminho melhor para Não, tem uma tabelinha também embaçada. Tem que viver a cada rodada. Não dá para você fazer planejamento. Por exemplo, o Flamengo está envolvido na Copa Sul-Americana. Alguns outros clubes estão envolvidos na Copa do Brasil. Tudo isso você vai ter que levar em consideração. O Diego estava, no primeiro comentário dele, estava falando a respeito do CEP, né, que é o Centro de Excelência e Performance. Eu tive com o Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, lá fazendo uma avaliação funcional lá para poder dar alguma coisa para o joelho funcionar um pouquinho melhor na vida normal. Só, né? Só pra vida normal. Não, porque o Casal ganha em tempo. Ele vai jogar futebol. Ele gosta de jogar bola. Não, ele vai jogar futebol aí. A bola pode passar aqui, ó. Eu nem me mexo. Ela passa. Diego, ele vai jogar futebol. Ele tá todo bronzeado. Ele vai jogar futebol. Joga do meio-dia às 7 da noite e quer ganhar todas. E joga. É impressionante. Você vai ver um jogador parece que ele tá com 18. Aí chega no dia seguinte. E aí, maestro, beleza? Joguei 9 partidas ontem. Ganhei todas. Quase
morto. Quase morto, E agora é craque do Doutor Tanuri, coitado do Tanuri. E agora diz que anda de stand-up, que equilibra em cima da prancha. Ele gosta de bicicleta. Equilíbrio, Arnaldo. Então, eu estava falando a respeito do CEP, eu fiquei impressionado, né, exatamente com o nível de excelência que hoje o Flamengo tem. reclamava muito disso. Não, e conversando com o Márcio Tanuri, ele disse, Júnior, nós não temos um jogador, o único jogador que está no departamento médico é o Ederson, que teve... Então, o que acontece? Isso é uma outra coisa que pode, no final, influenciar também. É você ter à disposição nas últimas rodadas todo o elenco na mão, já que você disputa 2 competições ao mesmo tempo. Então, Diego, porque o Caio tá louco para fazer uma pergunta, a senha é sua, não vou interromper. Porque eu ia falar de elenco, né, Caio? Porque você sabe que acaba, no caso do Flamengo, é legal. O Flamengo usou um time misturado no jogo do Chile. E fez muito bem. E fica todo mundo jogado, cara. Isso conta. Tá todo mundo jogado. Exatamente. Aí entra no jogo o Alan Patrick, ele entra voando nos jogos, cara. Então, antes de você fazer a pergunta pro Diego, era isso que eu ia dizer. Ritmo de competição, elenco e desfalques. Tem uma característica nesse campeonato que eu acho que para o torcedor começar a se preparar. Faltam 11 rodadas agora. 11. O Palmeiras vai perder ponto, o Flamengo vai perder ponto e o Atlético também vai perder ponto. E não é que rodada após rodada a gente já fala assim, puxa, abriu 4, então agora o campeonato já era. Não, todos eles vão tropeçar. Porque são grandes times, mas não tem uma super equipe sobrando em relação aos demais. Outro detalhe, em relação ao Atlético Mineiro, eu concordo com tudo que o Casa falou. O Atlético que tem o confronto tanto contra Flamengo contra Palmeiras, jogando em casa... Flamengo na rodada 33 e Palmeiras na rodada 35. O Casa deu gancho. O Palmeiras passou pelo momento mais conturbado do campeonato, que eram essas 5 partidas, e dos 15 possíveis ele fez 11. O Atlético, antes de chegar a essas decisões, ele vai passar por o que eu considero o momento mais conturbado do campeonato agora. Não adianta você chegar contra o Flamengo ou contra o Palmeiras com 7, 9 pontos atrás, que não busca mais. Então, o Atlético tem que respirar para... O Atlético não tem que se mexer em nada, na minha opinião. Ele tem que tentar chegar nos 2 jogos contra o Flamengo e contra o Palmeiras do jeito que está. Exato. Ele não precisa nem ganhar ponto, ele tem que se manter do jeito que está. Porque é ali que é o campeonato dele. Ali que ele vai ou ganhar ou vai mas ele precisa ter um rendimento maior fora de casa, né? Esse é que é o grande problema, talvez, do Atlético. Mas eu acho que o grande problema do Atlético é o número de jogadores no departamento médico, que é acima da média de todos os outros clubes. E nas 8 primeiras rodadas... E isso impacta... Isso, porque nas 8 primeiras rodadas é impressionante, não jogou ninguém, cara. Só que tem mais um detalhe. É exatamente o que a gente está conversando aqui. O Atlético tem que se manter com essa diferença e passar esse momento de jogos complicados, que são esses próximos 5, numa condição de enfrentar Flamengo e Palmeiras de igual para igual, podendo buscar uma classificação. Elenco. O Flamengo foi decidido o jogo do Flamengo com o gol do Mancoejo, que veio do banco. O Palmeiras foi decidido o jogo com o gol do Leandro, que veio do banco. E o Atlético colocou o 3º gol e definiu a vitória com o Lucas Prato, que veio do banco. São clubes que se organizaram extracampo, que se organizaram financeiramente, que se estruturaram o Flamengo também, Alan Patrick, que veio do banco, tá certo. O Dátulo entrando. O Dátulo foi até impressionante a palavra do Marcelo ontem, no troca de passes, ele falando do Dátulo, enfim, que não seja nada grave. Mas o Dátulo disse para ele, professor, eu tô com um problema pessoal que eu não tenho força mental para jogar. Não me escala porque eu não tenho. E, de repente, voltou bem. Ontem entrou, foi decisivo, deu passe. Inclusive, a hora que o Prato começa a jogada, ele já está chamando a jogada. Ele se posiciona 2 vezes para receber. O Prato tentou uma jogada primeiro com outro jogador, não fluiu, voltou, ele tocou no Dátulo, recebeu na frente para fazer o gol. E esse componente que a gente está falando de casa e fora, que é o caso do Atlético, que não consegue ser um bom visitante nesse ano, jogou no Rio quando esse ano? Você não jogou no Rio ainda. Não, gente, não jogou no Rio ainda. Ele não. Não Teve o jogo com o Botafogo que foi lá na ilha, mas o Diego não tinha estreado ainda pelo Flamengo. Como é que é isso, Diego? Só viajar? Só treinar no Rio. É diferente. É diferente. Meu filho já, antes de ir para a escola, às vezes ele já me dá bom dia, dá um beijo. Onde você vai, papai? Você já está indo viajar? Porque eu peguei aí também 2 viagens, uma de 5 dias e outra de 6, nós fomos direto. Eu acho que esse momento é o momento de viver isso e de superar. Não é muito de ficar pensando no que pode acontecer. É claro que a gente também sonha com esse momento de jogar no Maracanã, 80 mil pessoas, 75, não sei quanto está agora. Claro que isso às vezes passa, mas momentaneamente. Nossa realidade é essa hoje. E a equipe está nessa situação porque fez isso muito bem.
E com certeza é uma grande dificuldade que nós estamos tendo a mais que os adversários, porque todos sabem o desgaste que é uma viagem, que é você jogar em campo diferente. Aí entra também o fator da torcida ser especial, porque onde a gente chega está a recepção e aquilo mexe com o lado emocional e faz a gente superar certas dificuldades. Mas é uma dificuldade que não está sendo um fator muito comentado. Acho que é isso que tem, tá tudo certo e cada jogo tem que se esperar. E assim, tem mandante, visitante e o Flamengo é viajante. Arnaldo, vem pra cá. Itinerante. Arnaldo César Coelho. O joelhinho tá bom, Arnaldo? É que ali tem que ter cuidado, senão ele tropeça, né? Perigoso. Vem cá, pode isso. Aí vai virar meme, o que diz o Nico Ferreira vai virar meme. Pode isso. Pode isso é de um jogo de meio de semana entre Grêmio e Atlético Paranaense, que houve um fato muito ruim. Olha só para o que aconteceu. Jogador Henrique. Pode isso, tem vinheta, Arnaldo. O Henrique